Graça e paz, igreja. Amém. A irmã Maria perguntou ali se é você quem vai pregar. Eu falei para ela, não, nós só vamos ouvir a palavra do Senhor, né, e meditar na palavra do Senhor. Aí ela ainda brincou, perguntou se eu trouxe o quê? O martelo, a marreta. Eu estou aqui, meus irmãos, mais uma vez, né, a pedido do nosso pastor e pela misericórdia e graça do Senhor. Porque não é fácil, é uma responsabilidade muito grande e eu tenho aprendido e tenho procurado colocar em prática e não dizer não às coisas de Deus, a não dizer não às coisas de Deus, mas não é fácil. E meditando durante essa semana, e o Senhor não me dava uma palavra para o dia de hoje, inclusive na quarta-feira, quando o irmão Rogério falou sobre o tema Quem é Deus, eu saí daqui radiante, falei, pronto, Senhor, Tu me deu a palavra para eu falar no domingo para a igreja, porque ali sentado, ouvindo o irmão Rogério, eu tinha tudo já planejado, né? Já estava tudo na minha cabeça, só faltava eu colocar no papel, pegar os textos bíblicos referente àquilo que eu havia pensado naquele momento, e falei, está tudo pronto, e descansei no Senhor. Quando passou a quarta, passou a quinta e a sexta, e aí eu falei, meu Deus, não é aquilo não. não nada se encaixava, né? Eu peguei a revista da MCM, que o estudo do irmão Rogério fez com base, né, na nossa revista, aí eu peguei a revista e fui ler, para eu lembrar, recordar, tudo que eu havia planejado ali, ó, sentadinha. E não deu certo, o Senhor, não é isso não. Eu falei, pronto, agora deu, viu? Porque já estava tudo pronto, mas pela misericórdia e graça do Senhor, Ele tinha me dado um texto uns dias antes, né, da quarta-feira, e eu fugi totalmente desse texto e dessa fala para fazer aquilo que eu achei que seria interessante para o momento, né, que inclusive era uma sequência do que Rogério disse, né, o que quem é Deus. E eu queria dar sequência naquilo, né, fazer uma coisa assim bem bonita, uma sequência de um estudo, mas não foi bem isso. Então, o nosso texto de hoje ele é bem conhecido, está em Lucas 18, do 18 ao 30. A gente vai usar o texto de Lucas, mas se a gente for buscar, a gente encontra também em Mateus 19, do 16 ao 30, e a gente encontra também em Marcos 10, de 17 a 31, mas nós vamos meditar no texto de Lucas, Lucas 18, 18. É um texto bem conhecido, né? É a passagem que fala sobre o jovem rico, né? Que ele vai lá e faz uma pergunta a Jesus, né? Ele pergunta todo entusiasmado e de certa forma também querendo elevar assim, o ego de Jesus, né? Querendo colocar o ego de Jesus lá em cima, como se Jesus tivesse ego e como se Jesus se importasse com os agrados, com as palavras de elogio, porque antes mesmo de fazer a pergunta, ele já usa, digamos assim, de um artifício que é elogiar alguém, né? Colocar alguém numa posição, num status elevado, para que a resposta daquela pessoa, daquele alguém, seja favorável àquilo que você quer, não que seja favorável a você, que seja exatamente aquilo que você espera. Então, nosso tema, eu coloquei aqui, como herdar a vida eterna, né? E aí esse jovem, e é interessante também que algumas versões da Bíblia, né, algumas versões, traz como homem, algumas como jovem rico, e a minha aqui em Lucas trata de um príncipe, né? Um príncipe. Então a gente vê que era uma pessoa importante, porque se refere a ele como rico e se refere a ele como príncipe, né? Então era alguém importante. E aí ele inicia ali em Lucas 18, 18, e perguntou-lhe um certo príncipe dizendo, olha só o que ele faz primeiro, bom mestre, então ele já chega junto a Jesus, colocando Jesus numa posição elevada, superior. Eu entendo aqui que ele gostaria de ouvir de Jesus o que ele queria ouvir. Então ele já chega para Jesus dizendo, bom mestre, né? Elevando. E aí se é eu ou você já fica sem ter condição de dizer a ele que ele estava errado ou que não era bem assim. Mas com Jesus isso não funcionou, né? Com Jesus
Não foi bem assim. Então, se alguém chega para você e ele faz logo um elogio, né? Eu chego para você e falo assim, bonita, e aí? E isso? E aí a bonita fica sem jeito, né? Ou bonito, de me dizer o não, ou dizer que eu estou errada, né? Não, minha irmã, eu sou bonita sim, bonita do Senhor, mas não é bem assim. Então ele começa, ó, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então ele gostaria de saber o que ele deveria fazer, né? Como fazer para herdar a vida eterna. Mas lembrando que ele fez um elogio anterior, né? Antes de fazer a pergunta principal, ele fez um elogio. E aí eu dividi aqui o nosso estudo rapidinho em 4 tópicos. O primeiro é a pergunta. E essa pergunta parte de um jovem rico, de um príncipe, né? E esse príncipe, ele vai até Jesus, faz o elogio a Jesus e na sequência ele pergunta, né, o que fazer, né? O que fazer, o que hei de fazer para herdar a vida eterna, né? E aí acho que ele esperou Jesus dizer assim para ele, não, tá tudo bem, você já faz isso, isso e isso, então tá tudo tranquilo, né? Não precisa fazer mais nada. Mas se a gente observa aí no verso 19, né? O verso 19 diz o quê? O que foi que Jesus disse a ele? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Observa que Jesus não deixou passar o elogio. Jesus não pulou para responder logo o que ele tinha perguntado. Jesus disse lá, ó, por que me chamas bom? E aí na sequência, ninguém há bom, senão um, que é Deus. Então Jesus tira dele, né, de si, aquele elogio porque não pertencia a ele, pertencia a Deus, ao Pai. Então ele já começa ensinando o jovem, né? O jovem imaginou, não, eu chamo ele de bom, e ele vai me dar a resposta que eu desejo, a resposta que eu quero. Mas não foi bem assim. Antes de responder, Jesus adverte e diz a ele que ele não é bom, que bom é Deus, né? E na sequência, no 20, vamos ver o que Jesus diz a ele. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então Jesus faz ali uma espécie de lembrete, né? Lembra dos mandamentos, né? Sabe os mandamentos? E na sequência ele diz o quê? E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então observe que ele era rico, ele era muito bem educado, ele sabia como abordar alguém, né? Sabia o jeitinho de falar, ele cumpria, né, todos os mandamentos desde a mocidade dele. Então, meus irmãos, ele tinha tudo para ser alguém que a gente, né, o ser humano, eu, você, não ia desapontar esse jovem. A gente não tinha por que desapontar esse jovem, né? Ele era bem, ele era importante, talvez um príncipe, talvez o termo príncipe era porque ele era rico, né? Ele era uma pessoa de um nível superior, eu acredito, né? De um nível social elevado. E aí ele chega todo, né, cheio de educação, todo cheio ali ó, de jeito para falar com Jesus. E aí essa pessoa aborda Jesus e faz a sua pergunta. Se fosse qualquer um de nós, a gente iria fazer o que Jesus fez. Você conhece isso, conhece aquilo, aquilo outro? Conheço. Pronto, tá bom, não precisa mais de nada não. Não precisa mais de nada. Você está cheio de qualidades, você só tem qualidades, né? Então, herdar o reino do céu para você é muito simples, é muito fácil. Você já herdou, você já está lá, né? Então, se fosse um de nós, a tendência seria essa, né? Seria como é que eu vou dizer para Thalita que ainda falta alguma coisa, se Thalita foi tão jeitosa para falar comigo, né? Se ela soube conduzir tão bem a sua fala, a sua pergunta, eu não vou ter jeito de falar com Thalita que não, que ainda falta alguma coisa, né? Mas Jesus não age dessa forma. E observe que a primeira coisa que ele fez foi rejeitar o elogio, porque não pertencia a ele. Bom é o Pai. Então, bom não sou eu. Bom é quem está no
céu. Então não vem com esse negócio de bom e de bonita para cá não, que não vai colar. Eu vou dizer o que eu tenho para dizer. Então assim, a gente observa aí que há todo um cuidado, em torno dessa pergunta dele. Mas que Jesus, mesmo com esse cuidado, Jesus não deixa de dizer para ele aquilo que ele precisava ouvir. Ele já fazia muita coisa, ele já estava, digamos assim, iniciando o caminho, mas ainda faltava alguma coisa. E o que faltava para a gente ou para outras pessoas poderia ser simples, mas para ele não era. É tanto que tudo que ele fazia, que ele já não matava, ele já não roubava, ele já cumpria tudo aquilo para ele era fácil. Ele fazia porque era fácil. Eu faço desde a minha mocidade, desde pequenininho, eu já faço tudo isso. Ou seja, de certa forma ele não estava fazendo muita coisa, Fazia tudo, mas que não era muito. Ele precisava fazer mais. E aí a gente vê a segunda parte, quando Jesus dá uma espécie de orientação. Vamos ver o que diz o verso 22. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Você já fez tudo, praticamente tudo, mas ainda falta uma única coisa. E aí Jesus disse, vende tudo quanto tens, reparta-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E aqui a gente pode compreender que além de faltar uma única coisa, ele ainda não estava seguindo a Jesus. De repente ele achava que estava, mas Jesus deixa claro que ele ainda não estava seguindo a Jesus. Quando ele termina dizendo, vem e segue-me. E ele só diz isso depois que ele orienta. Vende tudo quanto tens. Ou seja, deixa tudo que está te aprisionando. Deixa tudo que você tem muito apreço. Deixa tudo que está no seu coração. Deixa tudo que você valoriza demais. Então Jesus disse para ele, vende tudo e no final, vem e segue-me. Então, para aquele jovem rico, príncipe, o que prendia ele era o dinheiro, era o que ele tinha de bens materiais. Para nós, não, Para nós, não. Mas a gente pode ter algo que esteja nos prendendo. A gente pode achar, igual esse jovem, que a gente já estava fazendo tudo. A gente já estava cumprindo, a gente já cumpre os 10 mandamentos, Aqui ninguém mata, aqui ninguém rouba, Aqui ninguém adultera. Mas e aí? Ele também já estava fazendo tudo isso. E ele já fazia isso há um bom tempo, desde a mocidade. Desde pequenininho, ele aprendeu que ele não podia fazer essas coisas e ele não fazia. Mas ele estava preso a algo que ainda faltava. Faltava ele abrir mão disso para que, de fato, ele pudesse seguir a Jesus. Então, aí Jesus deixa claro, dá uma orientação clara para ele de como seguir a ele, de como seguir verdadeiramente Jesus. Ele diz assim, ainda te falta uma coisa. Uma única coisa. Não faltava muito, era uma única coisa que faltava. Mas era uma única coisa que ele não queria abrir mão. Era uma única coisa que para ele era muito importante. Então, se a gente olhar o início do texto, de 18, Lucas 18, a gente vai entender muito bem aquele bom que ele usou lá atrás. Bom mestre. Bom mestre, já faço tudo, me deixa ficar com minhas riquezas, me deixa continuar rico, os 10 mandamentos, ou quantos o Senhor me der aí a mais, eu vou cumprir, eu já cumpro e vou cumprir, agora me deixa ficar com minha riqueza. Então a gente começa a entender o porquê do bonzinho, Bom, quem é bom? Quem é bom responde para você do jeitinho que você quer. Quem é bom
diz a você aquilo que você quer ouvir. E aí Jesus não disse. Jesus falou o que precisava falar. Jesus disse a ele o que ele precisava ouvir. Vamos ver o que diz o 23? Mas ouvindo ele isso, ficou o quê? Muito triste. E ele ficou muito triste por quê? Porque ele era muito rico. Ele era rico demais. E agora, como é que um rico demais, um muito rico, fica pobre assim rapidinho, vende tudo que tem, fica pobre e vai seguir a Jesus? Na nossa aula de hoje a gente falou sobre a questão financeira, né? E aí, ele teria que recomeçar, não foi isso que a gente aprendeu? O recomeço financeiro. Então ele teria que recomeçar, abrir mão de tudo que ele tinha e recomeçar. Só que recomeçar não mais rico, recomeçar pobre. E aí a gente fica pensando, ele era rico, eu não sou rica, eu não tenho que abrir mão de riqueza, então Jesus não tem nada que me impedir, ele não vai me orientar a abrir mão de nada, porque eu não sou rica. Mas a gente precisa meditar e observar que tem coisas ainda que a gente precisa largar, que a gente precisa deixar, que a gente precisa abrir mão. E são coisas assim, difíceis. Como ser rico e ficar pobre. Ter e passar a não ter mais. Usar e passar a não usar mais. Fazer e passar a não fazer mais. Então, aquele jovem, ele tinha que abrir mão de sua riqueza. Eu e você precisamos abrir mão do quê? A gente precisa verificar. Eu estou certinha. Eu venho à igreja. Olha, quando é para matar, eu não tenho coragem de matar. Para roubar, eu procuro, né? Não roubar, porque às vezes a gente rouba até sem perceber, sem se dar conta, mas a gente rouba. Mas eu procuro não roubar, eu não adultero. E aí, tá tudo de boa, né? Tudo bem. E a gente vê que não é bem assim, né? Jesus, ele disse que precisava abrir mão, vender tudo, largar tudo, né? Se despir de tudo aquilo que ainda não permitia que aquele jovem seguisse com ele. Só depois você vem, né? E aí sim você pode me seguir, você pode ir junto comigo. Vamos ver o que diz aí no 24 e no 25, que Jesus vai fazer uma comparação. Jesus disse a ele, e vendo Jesus que ele ficou muito triste, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Bom a gente pegar essa palavra riquezas não só como bens materiais, não só como dinheiro. Difícil entrar no reino de Deus quem tem alguma coisa e considera aquela coisa como sua riqueza. Então, qual é a minha riqueza e qual é a sua riqueza que não nos permite entrar no reino de Deus ou andar com Jesus, seguir o Mestre? Então, ele diz aqui que é difícil entrar alguém no reino de Deus que seja rico, que leve as suas riquezas juntas. Eu vou para o reino de Deus junto com a minha riqueza. E o 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aqui Jesus só está fazendo uma comparação da dificuldade que é de qualquer um, eu ou você, entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus, levando a riqueza. Assim como é difícil um camelo passar no fundo de uma agulha, assim também é difícil eu pegar a minha bagagem, as minhas riquezas e também entrar no reino de Deus. Então essa é a comparação que Jesus faz, é só para mostrar a dificuldade que é. Ou seja, ele está dizendo, gente, que é impossível, não é? Será que é possível passar um camelo no fundo de uma agulha? É possível? Então Jesus deixa bem claro que é difícil, muito difícil, ou seja, impossível entrar no reino dos céus carregando sua bagagem de riqueza. A minha bagagem de riqueza, eu preciso vender tudo. Eu preciso deixar tudo, eu preciso doar tudo.
E só depois é que eu vou conseguir passar no fundo dessa agulha. Eu vou conseguir entrar no reino de Deus. O terceiro tópico, no verso 26, surge aí uma nova pergunta. Na verdade, a pergunta é semelhante, mas feita por outras pessoas. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Eles queriam saber, porque o rico fazia tudo. Estava todo bonitinho, todo certinho, até elogiou Jesus e não ia entrar no reino dos céus. Então quem vai, quem pode? E aí os que ouviram isso disseram, quem pode salvar-se? Vamos ver o que diz o verso 26, ou o verso 27, 26 é esse. Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque eles perguntam quem pode salvar-se. Eu posso me salvar? Vocês podem salvar cada um de vocês? Não. Quem pode é Deus, né? Quem vai fazer isso e quem faz isso é Deus. Então, ele deixa claro aí que isso é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Mas se ele disse anteriormente que com a nossa riqueza a gente não consegue entrar no reino dos céus, e ele volta e diz que é impossível para o homem, então ele está dizendo que só é possível mediante a força, o poder que emana do Senhor. Então nós só podemos nos desfazer das nossas riquezas, e entrar no reino de Deus se nos colocarmos totalmente na dependência do Senhor. Porque é impossível ao homem, mas é possível a Deus. E aqui ele vai dizer isso por dois motivos, eu creio. Primeiro, que a salvação é dada por Deus. E segundo, porque a gente só vai conseguir, só vai adquirir mediante a força que vem do Senhor sobre nós. Então ele está dando aí um duplo sentido quando ele diz que aos homens é impossível. Mas para Deus, sim, é possível. É possível Ele nos salvar e é possível também Ele nos ajudar, nos conduzir, a nos desprendermos da nossa riqueza e, de fato, conseguir a salvação e conseguir entrar no reino de Deus. Vamos ver o que diz o verso 28. E disse Pedro, olha só o que Pedro diz. Pedro diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O rico não tinha deixado tudo ainda não. Na verdade, o rico não tinha deixado nada. Ele só estava cumprindo os mandamentos. Ele só cumpria os mandamentos. Não tinha largado nada. E ele cumpria desde pequenininho, porque ele aprendeu, igual as criancinhas. Não pode matar, não pode roubar, Então já estava condicionada a isso. Não posso isso, não posso isso, não posso isso, não posso aquilo. Ele fazia porque ele estava condicionado, ele aprendeu e ele executava da forma que ele aprendeu. Mas ele ainda não tinha largado nada. Nada. E aí vem Pedro e diz: mas Jesus, e nem chamou Jesus de bom mestre, viu? Só disse assim: mas Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, nós não temos nada. Toda a riquezazinha que a gente tinha, pequenininha, uma riqueza pobrezinha, nós deixamos e te seguimos. E aí Jesus vai aí orientar, como ele orientou. Na verdade, ele não vai nem orientar, vamos ver o 29, ele vai dizer algo em relação a essa pergunta. A orientação ele deu mesmo foi para o jovem, para o rico. E ele lhes disse: na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, 30, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura. Vou parar por aqui. O que é que Jesus está dizendo? Que essas pessoas largaram de fato tudo.
tudo que fazia bem a eles, tudo que eles gostavam, né? Tudo que era bom, era confortável, embora não era riqueza, igual a riqueza do jovem, mas era tudo que deixava eles de forma confortável. Eles deixaram tudo e eles seguiram a Jesus. Ou seja, eles não tinham mais nada. Eles só tinham Jesus. Só restou para eles Jesus. Mais nada, eles não tinham mais nada. Tem versão que vai dizer que eles vão receber, né, 100 vezes mais o que eles deixaram para lá. Observe que se o jovem rico tivesse deixado toda a sua riqueza, ele poderia receber 100 vezes mais. Mas a riqueza era o que ele tinha de apego, era o que afastava ele de Cristo. E os discípulos, quando recebeu o convite de Jesus, né, e Pedro aí representando, eles deixaram tudo, eles largaram tudo, vamos seguir o mestre, que não usou o termo bom, mas seguir o mestre. Por quê? Porque com ele nós vamos ter tudo. Tudo que nós largamos, tudo que nós perdemos ou deixamos, a gente vai receber, a gente vai ter. Só que até então, eles estavam falando da vida eterna, da salvação, né? E aos que me seguistes, por amor do meu nome, receberá 100 vezes e terá a vida eterna. Então, olha que recompensa grandiosa, né? Boa, uma recompensa muito, muito grande. E o que me chama a atenção nessa passagem é que a gente sempre lê e a gente faz sempre um apego à figura do jovem, né? À figura do rico, à figura do príncipe. O que me chamou a atenção dessa vez foi essa parte final. Não foi o início de tudo, né? Falando do jovem, do rico, do príncipe, da pergunta que ele fez. A pergunta que ele fez para mim aqui ficou assim, restrita só a um questionamento inicial, que depois veio o questionamento de quem também estava ouvindo, e que mais adiante vem a resposta de Jesus. Então não me chamou a atenção aqui a figura dele, como a gente costuma ver quando a gente faz a leitura do texto, né? Destaca sempre, inclusive a minha Bíblia diz assim, é o jovem rico. Traz como tema aqui, né? O jovem rico. Mas nesse contexto, o que me chamou a atenção foi os que ouviam, os que ouviam, né? E que perguntou a Jesus, então, como é que a gente faz para se salvar? Como é que eu me salvo? E Jesus deixa bem claro que isso é impossível ao homem, mas isso é possível para Deus. É impossível para mim, é impossível para você, mas é possível para Deus. E a gente aprende também que só fazer aquilo que a gente faz porque a gente aprendeu que é certo, não é o bastante. Para Jesus não é o bastante. O bastante para Jesus é você desapegar o que é que está lhe prendendo, o que é que está controlando a sua vida de tal forma que você não consegue deixar para trás e seguir o mestre. Então, o que é que está controlando a minha vida que não permite que eu faça isso? E aí o texto deixa claro para a gente que é isso que Jesus quer, né? É isso que ele deseja de nós. É isso que ele deseja que a gente deixa. De repente é algo pequeno, se a gente for comparar da riqueza do jovem. Se a gente for comparar a riqueza do jovem, seria algo pequeno. Mas geralmente o que nos prende é assim, é pequeno para o outro, mas é grande para mim. É muito para mim. Como é que eu vou largar isso? Como é que eu vou deixar isso para trás? Eu sempre tive isso comigo, né? Ou seja, eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Faz parte de mim, faz parte da minha vida, está aqui em mim. Como é que eu largo isso? Mas Jesus deixa claro que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então, é a hora que a gente precisa
colocar nas mãos do Senhor, perguntar a Cristo qual é a nossa riqueza, o que é que a gente tem carregado como riqueza, que a gente não abre mão de jeito nenhum, porque se abrir mão vai fazer muita falta, vai me deixar descaracterizado. E aí a gente observa que para seguir a Cristo a gente precisa nascer de novo, não é? E a gente nasce com bagagem? A gente nasce com riqueza? Não. A gente nasce nu, sem nada. E a gente precisa ficar sem nada para seguir a Jesus. A gente precisa deixar tudo. Os hábitos, os costumes, né? A forma de agir, coisas que a gente traz, que já é nosso, que está aqui em nós, mas que a gente precisa largar para seguir a Jesus, né? Deixar o que tem em maior quantidade em nós, deixar o que tem de maior valor em nós. E se a gente observar que eles deixaram a família, que família é importante, não é, gente? Eles deixaram os pais, deixaram os filhos, deixaram as esposas, tudo isso é importante, não é? Agora a minha pergunta é, por que Jesus não pediu para o jovem deixar isso? Deixe o seu pai, deixe a sua mãe, né? Deixe os seus filhos e me siga. Eu creio que ele não tinha. E se ele tinha, ele não valorizava. Ou seja, não seria uma perda para ele. Não seria um deixar. Se você tem e você não valoriza, se você tem e você não considera seu, então não seria uma perda para ele. Na riqueza, de repente até tinha uma família, de repente até tinha filhos, de repente até tinha uma casa, um lar, eu acredito que não. Mas isso não era importante. Por isso Jesus não pediu a ele que deixasse sua família. Por isso Jesus não pediu a ele que deixasse aquilo que ele já não tinha, ou ele nem considerava seu. De repente fazia parte da sua vida, mas ele não considerava seu. Então Jesus não pediu a ele que deixa a sua esposa. Ah, mas minha esposa eu já deixei, eu nem estou nem aí para ela. Deixa seus filhos. Ah, eu nem convivo com meus filhos, estou nem aí para eles. Então Jesus não pediu a ele nada disso, porque isso ele já não tinha. Ou ele não tinha porque não tinha, ou ele não tinha porque ele não valorizava. Existia na vida dele, mas ele não tinha, não era seu. Então por isso Jesus não pediu isso a ele. E aí Jesus vai direto onde? Na riqueza. Vai direto onde? Naquilo que ia doer, que ia ferir, né? Que ia deixar ele pensativo. E aí ele fez o quê? Ele ficou triste. Como é que eu chamo ele de bom lá no início? Faço todo um elogio, preparo todo assim um momento para fazer a pergunta e ele vem e manda eu deixar minhas riquezas. Aí vem outros lá que não tinham riqueza. Jesus também não ia dizer para eles, deixa a sua riqueza, eles não têm riqueza. Mas eles tinham família, eles tinham filhos, eles tinham esposas, né? Eles estavam perdendo alguma coisa, eles estavam deixando alguma coisa. E eles estavam deixando para seguir o Mestre. Deixamos tudo, deixaram tudo, e seguiram o Mestre. Mas aí no final, que Pedro pergunta lá no 30, bem no finalzinho do 30, diz: e na idade vindoura, a vida eterna. Ou seja, Jesus diz para eles, vocês serão recompensados. Vocês serão recompensados. Aqui e também lá, porque vocês receberão a vida eterna. Então, como herdar a vida eterna? Deixando as nossas riquezas, agindo como os discípulos agiram, largaram tudo e seguiram o Mestre. Seguiram o Mestre
sem observar o que estava perdendo. E eles perderam, eles deixaram suas famílias. Alguns tinha deles que só tinha a redezinha de pescar, né? Outro tinha um barcozinho. Mesmo assim, eles largaram, era a riqueza deles, era o que eles tinham. Eles largaram e seguiram ao Mestre. Então, o desejo do meu coração é que possamos a cada dia largar aquilo que nos distancia do Senhor, né? Que nos coloca, assim, cada dia mais distante de Jesus ou distante dessa vida eterna, né? Que Jesus nos promete. Precisamos largar as nossas riquezas, deixar aquilo que está nos distanciando de Cristo. Que para este jovem rico, de fato, era dinheiro, mas que para nós não é dinheiro, porque olhando aqui eu não estou vendo nenhum milionário, né? Eu não estou vendo nenhum príncipe herdeiro, então para a gente não é dinheiro, mas são coisas que ficam em nós, né? Que nos distancia de Cristo, que nos faz ficar sem ter a condição de segui-lo, né? E observar também que a gente, olhando para a nossa vida de forma bem egoísta e de forma assim bem religiosa, a gente fala assim, mas eu sou tão certinha, né? Eu já faço tudo tão direitinho, que mais eu preciso fazer? E a gente precisa sempre estar fazendo mais, sempre estar largando algum tipo de riqueza para poder seguir ao Mestre. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço os irmãos, né, e agradeço porque a palavra que eu gostaria não foi a que o Senhor quis para hoje. Então, que possamos cada dia aprender mais a ouvir o Senhor quando Ele nos fala e deixar o nosso eu assim um pouquinho de lado, né, as nossas riquezas de lado, para de fato e verdadeiramente seguir ao Mestre. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém, minha irmã. Podemos encerrar? Eu vou pedir à nossa irmã Alta que faça uma oração, agradecendo ao Senhor, né, por esta manhã aqui de culto, de escola bíblica, de atividade, né, aqui na nossa igreja, e pedindo ao Senhor que Ele nos abençoe, né, o restante do nosso dia e a noite de volta aqui no culto na casa do Senhor. Deus, mais uma vez estamos aqui na tua presença, Deus, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa para juntos cultuar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, pela escola bíblica dominical, muito abençoada, que muito nos abençoou, também por essa mensagem rica e abençoada que nós saímos daqui com nossos corações cheios de ti e ponhamos em prática tudo aquilo que ouvimos aqui. Também peço que o Senhor esteja assim, abençoando a irmã Eliene, usando a tua serva poderosamente, que cada dia mais ela seja usada pelo Senhor para nos enriquecer com a tua palavra. Também te peço pelo restante trabalho que ia ser realizado aqui, pelo culto da noite, que o Senhor esteja assim, abençoando a pessoa que vai trazer a mensagem, que nós saímos cheios de ti. Dá o restante dia na tua presença, nos abençoe, nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.